Fala, meu time! Estamos com edital publicado e eu avisei. Eu avisei que o edital sairia ontem, fiz publicações, fui questionado, fui criticado, falando que estava deixando a galera ansiosa e tal. Eu só tô prestando meu serviço aqui, galera. Tô virado 24 horas de trabalho na gloriosa Polícia Militar de Goiás. Estava trabalhando na Polícia Militar e ontem à noite, com a publicação do edital, eu já publiquei aí nos stories um vídeo falando edital publicado e tal. Como que eu sabia disso? Informação privilegiada? Lógico que não, senhores. Lógico que não. Obviamente, o edital já era para ter saído semana passada. Foi publicado em um documento oficial, né? Na sexta-feira. E aí, se não publicou na segunda-feira, eu falei, bom, vai publicar hoje ou amanhã. Fiz o vídeo de edital publicado. Como estaria de serviço, né? De 24 horas na Polícia Militar. Então já fiz o vídeo lá comentando, né, sobre a publicação do edital. E aí vou tecer comentários e tirar as suas dúvidas sobre a publicação desse edital. De todo modo, já adianto para vocês que eu vou fazer um vídeo explanando somente sobre, primeiro, qual regional escolher, que é a dúvida da maioria das pessoas. Qual regional escolher? Apareceu até o joinha aqui, né? Qual regional escolher, tá? E vou fazer comentários nesta live sobre o curso sequencial de Gestão e Segurança Pública, que pelo edital não pode ser utilizado para tomar posse até o presente momento. Inclusive, fiz uma análise aqui da legislação também, que dispõe acerca das exigências para tomar posse no cargo de policial penal, tá bom? Que mais? Estou aqui olhando minhas anotações, minha colinha aqui, depois de 24 horas de serviço. Um abraço pro Caveira 90, que tá aí, ó, Weasley. Tamo junto, meu irmão, meu brother. Em relação à prova discursiva, eu vou comentar agora também sobre a prova discursiva de Lei de Execução Penal. Falei que viria prova discursiva, igual foi na Polícia Civil de Goiás, que eu gabaritei a prova discursiva. Vai vir do mesmo modelo, tá? Mesmo modelo. A diferença é que essa vai valer 10 pontos. 10 pontos. Vou comentar sobre essas pontuações, beleza? O que estudar, o que você vai focar com base no raio-x da banca e BFC que eu fiz. Eu já tinha feito esse raio-x da banca. Eu já tinha feito. Os meus alunos da mentoria já tinham recebido. Quem é aluno da mentoria, manda o pronto aí. E vai dizer, antes do edital ser publicado, eu já tinha mandado o raio-x da banca e BFC. Já tinha feito essa live também. Beleza? Agora, óbvio, edital publicado, a gente faz uma análise muito mais aprofundada e específica com base no edital 2024. Então, vou comentar aqui com vocês, tirando essas dúvidas aí da galera. É bom que eu já sano essa pane e já abaixo a ansiedade de vocês. Certo? Sejam todos bem-vindos à live, então. Bom dia, professor. Acho que o edital vai ser impugnado? Sempre o edital é impugnado, tá? Normal. A galera impugna o edital quando não concorda. É o direito do candidato. O que você não concordou, você pode impugnar. E aí você tem que embasar isso com base na legislação e no direito. Exemplo, gestão, né? O curso sequencial aí. Por quê? Porque a legislação, a lei estadual aqui, né? Que rege esses concursos no âmbito estadual, ela prevê que é aceito para tomar posse, como requisito para tomar posse no cargo de policial penal, ter curso superior. Ela não fala especificamente em diploma. E aí tem outra legislação que fala certificado ou diploma. Então, o candidato aí que tem só gestão, ele está completamente amparado, juridicamente falando, para impugnar o edital e esse edital ser retificado. Então, eu acredito que tem grande chance do edital ser retificado, ser alterado para também aceitar o curso sequencial de Gestão e Segurança Pública. Pode não acontecer? Pode. Pode não acontecer. A administração pública é livre, né? E aí, se isso não acontecer, o candidato preterido pode ajuizar uma ação, sem problema algum. Pode ajuizar uma ação, buscar seus direitos na tutela jurisdicional, no Tribunal de Justiça. Tá bom? Então, vou colocar aqui o tema da live, né? O que focar no edital da PPGO? Coloquei o tema da live. E aí eu só vou fazer um pedido para vocês, porque eu tô vendo aqui os comentários. Manda as perguntas nessa caixinha de perguntas aqui, ó, que fica do lado do aviãozinho. Aviãozinho para você mandar para os seus companheiros, seus colegas.
os aventureiros aí, ó. Os aventureiros que se lascaram. A prova tá bem próxima. Quem deixou para estudar após o edital vai né? Vai mesmo, normal. E eu acho bom, porque eu gosto, eu valorizo o aluno que estuda com antecedência, beleza? Quem tá estudando com antecedência aí já saiu na frente de muita gente. Já saiu na frente de muita gente desses aventureiros. Então vamos lá, senhores. Sem enrolação, já comentei sobre o curso de gestão, então podem impugnar o edital à vontade, precisar de modelo de recurso, precisar de um apoio, me chama aí no direct, posso até fazer para vocês, mando lá no meu canal do Telegram. O raio-x da banca que eu vou mostrar aqui também, já adianto para vocês, que está disponível no meu canal do Telegram, de forma gratuita para a galera, não tem que pagar porra nenhuma, tá? Gratuito lá para os senhores. E vamos lá. Primeira coisa, em relação às disciplinas, sem novidade. O próprio decreto já trouxe as disciplinas que serão cobradas. Agora, para mim, o que eu achei bom esse edital é que ele veio bem enxuto, condizente com a prova em setembro. Daqui um pouco mais de 60 dias, nós temos 70 dias para a prova, salvo melhor juízo. Vai ser dia 16 de setembro, né? Ali na metade do mês de setembro. Então, um pouco mais de 60 dias. Bacana? Por que isso? Porque o concurso estava urgente para sair. Eu já tinha avisado. O Estado de Goiás estava pagando multa. Multa por descumprimento de decisão judicial a cada dia que se passava, as treintes, né? Então, eu já tinha falado isso. O edital estava prestes a sair. A prova logo em seguida. Setembro, outubro, veio setembro. Então, vamos lá. Em relação às disciplinas. Estou com o edital aberto aqui na minha frente, tá? Vou falar para você o que você vai focar e qual que é a minha análise sobre essa prova de conhecimentos gerais e específicos e que veio com pontuação, hein? Veio com pontuação. Primeira coisa, diferente do edital passado, ele não veio exigindo o mínimo na língua portuguesa. Isso é ótimo. Porque muita gente no edital de 2019 reprovou por conta do mínimo exigido lá da cláusula de barreira em língua portuguesa, né? Esse edital agora, ele tem um mínimo exigido para todo o conjunto da prova de conhecimentos gerais. E quais são as disciplinas que compõem essa prova de conhecimentos gerais? Língua portuguesa, geografia e história de Goiás, raciocínio lógico, ética e noções de informática, que é a grande novidade, noções de informática. Então, são 5 disciplinas. Nessas 5 disciplinas, somadas aí, nós temos 20 pontos. O que você tem que fazer? No mínimo, 6 pontos. Para não ser eliminado do concurso. Ah, eu zerei língua portuguesa, professor, tem problema? Não. Se você for muito bom nas outras e fizer o mínimo, você não vai ser eliminado. Óbvio, você tem que atingir a nota de corte da classificação aí, né, dessas 1.600 vagas. Então eu achei isso muito bom, sensacional. Eu gostei muito desse edital. Eu li ele agora. Eu vou falar para vocês, esse edital tá tão bem feito, tão bem elaborado, juridicamente falando. O arcabouço dele, ele foi muito bem elaborado. Meus parabéns para quem compôs aí a comissão de elaboração deste edital. O TAF tá sensacional. A parte de exames médicos já veio com o nome das doenças atualizado, porque os editais passados vinham com o nome de doença que nem existia mais hoje na prática. Umas coisas assim absurdas, parece que a galera só copiava e colava, Ctrl+C, Ctrl+V do edital da PRF de 1900 bolinha. Não, esse edital aqui da Polícia Penal de Goiás está de parabéns. Tá difícil? Tá, óbvio, nada é fácil nessa vida, né? Essa prova não vai ser fácil. Então, continuando aqui em relação às disciplinas. Nós temos agora a separação por pontuação, em que a prova objetiva vai valer 90 pontos, muito embora tenha só 80 questões. E a prova discursiva, que vai ser uma questão relacionada à lei de execução penal, uma prova discursiva,
Então, óbvio que você tem que saber ortografia? Tem, mas é muito mais importante o seu conhecimento sobre lei de execução penal. Um professor de direito vai te ajudar muito mais do que um professor de língua portuguesa para fazer uma prova discursiva. Isso é óbvio. É igual na Polícia Civil de Goiás, igual para oficial da Polícia Militar de Goiás, igual para provas discursivas de delegado de polícia, provas discursivas jurídicas. Porque exige um conhecimento jurídico, tá? Poucas vagas para mulher, já estava previsto na legislação, a lei foi alterada lá no passado. Outra coisa, só 5% da população carcerária no estado de Goiás é mulher, tá? Só 5% das presas são mulheres. Só 5% das presas são mulheres. Você pode usar uma ação questionando isso e usar, inclusive, o parâmetro definido pelo STF, inclusive da Polícia Militar de Goiás. Pode questionar isso lá no judiciário. Mas o edital veio restringindo justamente com base nesses índices da população carcerária, da polícia penal, esse trabalho específico. Por que 20%? É porque existem muitas mulheres que fazem visitas aos presídios. Não tem mais visita íntima. Visita íntima não é um direito do preso, tá? É uma regalia. Visita íntima não é direito, não está previsto em Tratado Internacional de Direitos Humanos nenhum. As regras de Mandela não falam que o preso tem direito à visita íntima. Ele só fala que o preso que ter direito à visita íntima, que tiver esse acesso à visita íntima, deve ser concedido tanto para o gênero masculino como feminino. Então há uma diferenciação aí. Pode ser inclusive o tema da prova discursiva. Visita íntima. Já pego o bizu aqui. Tá, beleza. Vamos voltar aqui. Conhecimentos gerais. Língua portuguesa, geohistória, raciocínio lógico, ética e informática. Professor, não sei porra nenhuma de raciocínio lógico. Caga, velho. Não estuda raciocínio lógico. Não estuda. Por quê? Porque só de toda a prova desses 100 pontos, só 2,5 que vai valer informática. Ou, por exemplo, raciocínio lógico, eu usei o exemplo do raciocínio lógico. Caga. O que você tem que focar? Conhecimentos específicos. Olha só, dos 90 pontos da prova objetiva, 75 é de conhecimentos específicos. E o que são esses conhecimentos específicos? Direito penal, processo penal, constitucional, administrativo, a legislação extravagante, a legislação específica, a legislação penal e a lei de execução penal. É isso que você tem que focar, no direito. Consegue compreender? Vocês concordam comigo, sim ou não? Mandem no chat. Professor, não sei informática. Não estudei informática. Não estuda, velho. Não vale a pena, velho. Não vale a pena. Pega ali alguma coisinha básica ali numa revisão de véspera, cara. Eu faria isso. Pegaria uma revisão de véspera ali de informática, os principais pontos ali, ó. Segurança da informação, a diferença de vírus, worm, os malwares, né, do modo geral, cavalo de Troia. Isso aí sempre cai, sempre cai. Então vou ver isso aqui. E só. Raciocínio lógico. É muito complexo raciocínio lógico para você aprender em 2 meses. Você nunca estudou? Caga. Pega o bizu do professor aqui. Pega o bizu, tá? De quem passou em 2019, tinha 20 anos de idade. Passei meu primeiro concurso com 19 anos para agente de Polícia Judicial Federal. Tomei posse no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para assistente de juiz. No processo seletivo, passei em primeiro lugar na prova de sentença. Tomei posse. Eu tinha 21 anos, tá? Depois tomei posse na Polícia Militar de Goiás. Fiz o curso de formação da Polícia Civil também. Passei em todas as etapas. Eu tô falando isso aqui pra... Não é querer ser melhor nem pior do que ninguém, não. É só pra você confiar no que eu tô te falando aqui. Na moral. Eu sei que isso aqui é o concurso da sua vida. Eu sei que isso aqui vai mudar a sua vida, a vida da sua família. Então, eu não brinco não, tá? Eu não brinco. Eu falei que o edital ia ser publicado ontem e ele foi. Muita gente me criticou. Eu postei aí no feed, muita gente comentou. Tá fazendo isso só pra matar ansiedade, não sei o quê. Eu fui o único. Inclusive o professor Jorge, que é meu sócio, foi o primeiro curso a fazer uma live ao vivo. Ele estava só esperando ser publicado. Ele tinha inclusive marcado a live para as 20 horas. Falei, Jorge, marca para as 22. Vamos esperar o suplemento sair. Não saiu. Saiu 23 e pouco, né? Quase meia-noite. Mas do dia de ontem, como eu havia publicado. Tá? Então o trabalho aqui é sério. Senhores, se você nunca estudou informática ou raciocínio lógico, caga. Não compensa estudar.
Primeiro bizu. Segundo bizu, geohistória e ética são disciplinas pequenas. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que são pequenas o conteúdo programático. Ou seja, na minha perspectiva, dá tempo de você estudar para você gabaritar essas disciplinas, tá? Dá tempo de você gabaritar essas disciplinas, mas tem que estudar. Se você deixar de estudar uma matéria, informática, por exemplo, você tem que ir muito bem nas outras. Beleza? Então tá. Esses conhecimentos específicos, que somam aí 75 pontos da prova, é literalmente, galera, somando a prova objetiva e discursiva, dá 75% da prova só direito. Se for colocar só a objetiva, dá mais de 80% da prova que é só direito. Isso é muito bom, valoriza quem está estudando direito, né? A parte de direito penal, processo, constitucional, administrativo. Beleza. Língua portuguesa. Língua portuguesa você nunca vai errar por estudar língua portuguesa, cara. Porque sempre cai em concurso. Se não for esse agora da Polícia Penal, vai cair lá na frente no concurso da prefeitura, no concurso, qualquer concurso que for fazer. Então, língua portuguesa vale a pena estudar, velho. Vale a pena estudar. Na moral, estuda língua portuguesa. Porque às vezes é o pontinho que você vai sair na frente que muita gente vai derrubar. Muita gente vai cair. E a nota de corte vai ser nas alturas. Sem dúvida nenhuma disso. Sem dúvida nenhuma disso. A prova não vai ser fácil. Já tô avisando antes. Depois não falar que eu não avisei. Certo? Já tô avisando. Assim como eu avisei ontem que o edital ia ser publicado ontem, fui criticado e o edital foi publicado ontem. Então vamos lá. Avançando. Ainda sobre a prova objetiva. Não vou falar sobre a prova discursiva agora. Tá? O Gui falou assim: achei confuso a especificação das matérias no edital. Vamos lá. Gui Falcão. O que o edital traz? Ele diz que vão ser 50 questões de conhecimentos específicos, ou seja, de direito. Você tem que fazer, dessas 50 questões, elas valem 1,5 ponto, ou seja, tem um peso 3, digamos assim, porque as outras têm um peso 0,5 ponto por questão. E aí, senhores, quantas questões vão ser de penal? Quantas questões vão ser só de administrativo? Não se sabe. O edital não trouxe isso de forma expressa. Dá para eu fazer o meu chute aqui? Dá. Dá para eu fazer uma análise aqui, ó, com base na banca IBFC, na caneta mesmo, ao vivo para vocês. E colocar, penal, processo penal, que eu vou comentar aqui quais assuntos vão cair dessas disciplinas, quais assuntos você deve estudar nessa reta final, com o edital aberto, com 60 dias para a prova, praticamente, né? Penal, processo penal, constitucional, administrativo, direitos humanos e a legislação. Vou fazer aqui a minha aposta de mais ou menos quantas questões vão cair por cada disciplina, para que você possa estudar melhor, mais organizado, né? Digamos assim. Beleza. Desta prova objetiva, nós temos aqui, então, em relação à prova objetiva, daqui a pouco falo sobre prova discursiva, TAF e etc, tá? O bizu agora em relação à prova objetiva. Lá no anexo 4, página 50 do edital, traz os conteúdos programáticos para a prova objetiva. Conhecimentos gerais, língua portuguesa, tá aqui, eu vou mostrar aqui os assuntos mais abordados pela banca IBFC em língua portuguesa. Geohistória também, inclusive o Leandro Moraes, professor de Geohistória, meu brother, né? Comentou os assuntos que são mais cobrados também na Geohistória de Goiás, na minha última publicação. Recomendo que você dê uma olhada lá no meu feed. Quando houve a escolha da banca, ele comentou lá. Raciocínio lógico, tá bacana. Não ficou muito grande. O pessoal me ligou aqui e aí tá caindo aqui a vídeo chamar. Meus alunos, né? Meus mentorados me ligando. E aí caiu. Voltando. Não veio matemática, só veio raciocínio lógico. A única parte aqui que eu vejo que é matemática é probabilidade. E eu já te falo a forma, é o que eu quero sobre o total. Você já mata a questão. O que é a probabilidade, né? Então tá aí. O que eu quero, o que a questão tá pedindo sobre o total. Já mata a questão. Beleza. Depois você vai ver isso aplicado à prática. Ética. Cara, ética só veio um decreto
É o decreto 9837 de 2021, Código de Ética dos Servidores do Estado de Goiás. Não veio aquelas coisas que... Deixa eu ver quem que é o abençoado que tá me ligando aqui. Pronto. Bloqueei ele, agora eu respondo ele lá. Beleza, senhores. Ética, então, só veio... E eu vou falar sobre este decreto. Tá? Vou fazer uma live, inclusive, de graça, uma aula sobre esse código de ética. Beleza? Noções de informática, já veio um conteúdo maior, né? Veio sobre internet e intranet, pacote Office, computação em nuvem, o Sistema Eletrônico de Informações, o SEI. Eu estudei isso aqui no meu curso de formação da Polícia Civil, sobre o SEI, tá? É, inclusive, difícil de encontrar material nesse sentido, mas eu vou providenciar também. Compromisso meu aqui com os senhores, com os alunos da mentoria, né? Obviamente. E o decreto 10.254, em relação ao uso de assinaturas eletrônicas na administração pública. Isso aqui vai cair. Por quê? Por que esse tópico 5 e 6 do edital de informática aqui vai cair? Porque são novidades que não caíram nos outros editais. Eles não colocaram isso aqui à toa. Eles colocaram para ser cobrado, para ser estudado, para você saber isso. Para quando você tomar posse, você vai utilizar o SEI. Eu uso o SEI para cautelar a viatura. Eu uso o SEI para pedir um elogio de algum serviço, uma apreensão de droga, uma prisão. Eu uso o SEI para um monte de... tudo que eu for fazer na administração. Então, você tem que saber utilizar o SEI. Então, já está no edital. Tá? Ah, boa. O Guerreiro mandou aqui, ó. Não falou qual Windows estudar. Ficou vago demais. Gui, neste caso, você vai ter que estudar os Windows mais recentes. Eu estudaria tudo, velho. Né? Eu estudaria tudo se eu tivesse com tempo disponível aqui só para estudar. Estudaria tudo. Vai cair Linux também, hein? Que é pesado. Linux é pesado, não é fácil, não. Então, essa disciplina de informática, como eu disse, ficou mais extensa. Ficou maiorzinha. Ah, nunca estudei informática, igual o Giovanni que tá aqui mandando mensagem, né? Tô começando agora. Fih, caga pra informática. Pega só uma das duas matérias para você estudar. Por isso que a mentoria tem que ser personalizada, individualizada, porque cada aluno tem sua realidade. Cada aluno tem sua realidade. Aí você tem que estudar conforme a sua realidade. O cronograma seu tem que ser individual. Não adianta você comprar um do professor aí que é R$50, que ele faz um cronograma para todo mundo. Todo mundo é igual? Claro que não. Vocês não são gado, não. Cada um tem uma particularidade. Um é formado em informática, outro é formado em engenharia, outro é formado em direito. Bacana? Beleza. Na parte de conhecimentos gerais, então, na parte de conhecimentos gerais, já veio limitando um número de disciplinas. Então, sem novidade. O que aflige aqui os senhores? E eu, né? Eu, caso estivesse estudando focado nesse concurso. Quantas disciplinas vão cair na parte de conhecimentos específicos? Por quê? O edital só fala que vão ser 50 questões no total, valendo 75 pontos. Ou seja, 1,5 ponto para cada questão. 1,5 ponto para cada disciplina. Para cada questão, né? Na parte de conhecimentos específicos. Aí veio o direito administrativo. Cara, muito enxuto. Que edital sensacional. Muito justo esse edital. Porque a prova tá logo aí, né? Então veio o direito administrativo. Constitucional, também, cara, bem pequeno. Não veio o controle de constitucionalidade, por exemplo, que cai para oficial. Não veio teoria da Constituição. Nada disso. Veio direitos fundamentais. Defesa do Estado das instituições democráticas. Direitos humanos e acesso à justiça. Isso é óbvio, você tem que saber, né? Princípios fundamentais. São pouquíssimos artigos, tá? Na parte de direito constitucional. Depois, direito penal. Veio ali a teoria do crime, no que tange a culpabilidade, ilicitude, princípios. Agora aqui uma crítica, né? Ficou confuso esse edital de direito penal, porque primeiro eles começaram com a parte especial, no tópico 1, depois no tópico 2 eles já foram para a parte geral, depois lá na frente no tópico 10 eles voltam para a parte especial.
Então vamos lá. Parte geral. Princípios, teoria do crime, concurso de pessoas, ação penal e extinção da punibilidade. Beleza. Parte geral. Parte especial do direito penal. Pequeno. Também achei pequeno. Ó, só crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio e crimes contra a administração pública. Bem enxuto. Bem enxuto. Bem enxuto. Ficou sensacional. Eu vou até ter que mexer no meu curso aqui, do combo da mentoria com o curso preparatório online que eu fiz. Vou ter que mexer, vou ter que tirar aulas. Vou ter que tirar aulas. É a garantia de pós-edital. Vou ter que tirar, porque lá eu falei sobre crimes contra a dignidade sexual e outras mais, né, que não está previsto aqui no edital. Então, por exemplo, estupro não pode cair, não está previsto. Estupro não é crime contra o patrimônio. Tá? Crime contra a pessoa veio explicitamente marcando crimes contra a vida, lesão corporal, periclitação do vida e saúde, crimes contra a inviolabilidade de segredo. Ou seja, não pode cair estupro. Bacana? Um exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Processo penal veio maior. Processo penal já tem 12 aulas na minha plataforma só de processo penal comigo, tá? E eu vou ter que gravar mais, porque veio, por exemplo, competência. E competência é o tema mais difícil de processo penal e eu vou falar. É o que vai vir mais questões. Você acha que a banca e BFC ela vai ficar cobrando mais do mesmo? Repetindo a mesma coisa? Não, moço, para com isso. Não existe concurseiro juvenil mais não, tá? Então vai vir competência sobre conexão, continência. Vai cair essas novidades aí. Vai cair essas novidades. Tá? Beleza. Direitos humanos, eu achei muito massa esse edital. Veio a parte de teoria dos direitos humanos, afirmação histórica, os tratados internacionais já veio expressos quais que vão cair, declaração de Pequim. Essa declaração de Pequim, eu vou falar para vocês, grande chance para fazer uma correlação com a execução penal, com a lei de execução penal. Então, rebenta com essa declaração de Pequim, tá? Porque é uma ação para igualdade, desenvolvimento e paz sobre as mulheres. É um tema que está bastante em voga, beleza? E pode fazer aí uma interconexão com a execução penal. A legislação específica, vieram duas leis, né? Óbvio, 7.210, a LEP, e a Lei 2.786, que trata das faltas disciplinares no sistema penitenciário. Eu vou até colocar aqui, legislação específica, que são duas. E a legislação penal extravagante, senhores. A legislação penal extravagante também foi mais do mesmo. Não veio nenhuma novidade, não. Veio... tá aqui, né? Legislação penal extravagante. Lei de racismo, hediondos, tortura, desarmamento, Maria da Penha, drogas, organização criminosa e abuso de autoridade. Sem novidade. Então vamos fazer uma aposta aqui, uma análise. O que eu achei interessante. Algumas legislações penais extravagantes estão dentro da disciplina de direito penal. Por exemplo, ECA, que teve alguns professores, inclusive falou que não vai cair ECA, porque ECA é para quem faz concurso para agente socioeducativo, quem trabalha lá com menores infratores. Errou. Acontece, todo mundo erra, mas errou. O ECA, ele, inclusive, tem crimes do ECA que agora são crimes hediondos. A pedofilia, armazenamento de conteúdos pornográficos, alteração agora de 2024. Então tem que estudar o ECA. E o ECA é gigantesco. Aí eu vou trazer o bizu do raio-x da banca, o que mais cai em ECA. Óbvio, os crimes ali, a parte introdutória, vou trazer para vocês também essa parte, tá? Aí veio o Estatuto da Igualdade Racial, Estatuto de Idoso, prisão temporária, lei de crimes de responsabilidade, dentro de direito penal. Tá bom? Daqui a pouquinho eu vou respondendo as perguntas. Manda aqui, ó, na caixinha que eu vou responder no final da live. Só concluir aqui a parte de prova objetiva. Senhores, vamos distribuir essas 50 questões aqui. Deixa eu ver aqui mais ou menos. Eu vou colocar aqui 10 questões de penal, 10 de processo. Vou colocar aqui
8 questões de constitucional, 8 de administrativo. É um chute, tá? É uma média para você balancear aí. O que você tem que estudar mais ou menos, tá? Eu vou colocar aqui, na verdade, 6 de constitucional. Porque vai vir mais direitos humanos, na minha perspectiva, na minha ótica. No mínimo 10 de legislação específica, tá? Colocar 5 de direitos humanos, 5 de direito constitucional, umas 6 de direito administrativo, 10 de legislação específica. Vamos ver, vamos somar aqui para ver quanto tá dando, se tá passando mais 50 ou menos de 50. 10 de penal, 10 de processo. Seria mais ou menos nessa média aí, de 8 a 10 questões, tá? Direitos humanos, vou colocar aqui, coloquei 6 questões. 26. Com 6 de administrativo, 32. Com 10 de legislação específica, 42. 5 de constitucional, 47. 3 de legislação penal extravagante, 50 questões. Bateu. Então é isso. Quem quiser anotar, minha aposta é uma média, é só um chute, tá? Eu jogaria aí 10 questões de penal, 10 questões de processo penal, 6 de direitos humanos, 6 de direito administrativo, 5 de direito constitucional, 10 de legislação específica, que vai ser LEP e a outra legislação do sistema penitenciário, e 3 questões de legislação penal extravagante, tá? Que ficaria aí, então, penal e legislação penal extravagante com 3 questões. Nessa média, pode variar, óbvio, é só um chute aqui que eu acabei de fazer da minha cabeça, tá bom? Pode ser que direitos humanos ainda venha até mais, né? E diminua penal e processo. Por exemplo, 8 penal, 8 processo e 8 direitos humanos. 10 direitos humanos. Mais ou menos isso. Bacana? Mais ou menos isso. Aqui a minha anotação foi 10 penal, 10 processo, 6 direitos humanos, 6 administrativos, 5 constitucional, 10 de legislação específica, LEP, né? E 3 de legislação penal extravagante. Bacana? Ah, professor, e geohistória? E português? E ética? Aí o edital já trouxe. Beleza, meu querido? O edital já trouxe. Eu vou falar um bizu no final da live. Que ninguém sabe ainda, mas eu vou falar o bizu. É só uma motivação a mais para você estudar. Fique atento até o final da live. Quantas questões você da parte de conhecimentos gerais? Está no edital. Língua portuguesa, 10 questões. E as outras matérias de conhecimentos gerais, 5 questões. 5 de geohistória, 5 de raciocínio lógico, 5 de ética e 5 de informática. Beleza? Agora, lembra de uma coisa. Conhecimento específico, a questão vale 1,5 ponto. Enquanto que na parte de conhecimentos gerais, a questão vale só meio ponto. Então, óbvio que você tem que focar em conhecimento específico. Bacana. Em relação à prova discursiva, para a gente avançando. O que o edital fala da prova discursiva? Vai ser uma questão. Óbvio que vão vir alíneas, ou seja, vai perguntar lá, vai colocar lá, letra A. Vamos falar. Um exemplo. No que tange à execução penal brasileira e a população carcerária feminina e população LGBT, responda e fundamente. Disserte acerca dos seguintes questionamentos. Aí vem lá, letra A. Qual o tratado internacional e sua relação, né? Qual o tratado internacional e sua relação dos direitos das mulheres presas? Letra A, por exemplo. Letra B. Quais os direitos da mulher gestante que está inserida no sistema penitenciário? Letra C. O que o policial penal pode fazer para trazer mais direitos humanos para a população carcerária LGBT? Um exemplo. Entendeu? E aí você vai escrever, meu brother. Escrever. Ah, eu não sei qual que é o tratado, professor.
não sei, esqueci, deu branco, deu pane. Primeiro, você fundamenta na lei de execução penal. A LEP, a lei 7.210, isso é o mínimo que você tem que saber, né? E aí, você tem que usar as cartas na manga. Como eu disse, para você gabaritar qualquer prova discursiva, fundamente nas 3 Marias. O que é essas 3 Marias? Você vai fundamentar na lei, na doutrina e na jurisprudência. Sempre, você tem que citar isso, conforme a jurisprudência, conforme a doutrina, conforme a lei. Aqui o Tratado Internacional entra também nessa lei, tá? Conforme o Tratado Internacional tal. Bacana? Tem que ter essas 3 palavrinhas na sua prova discursiva para você gabaritar. Você vai ver que sua nota vai aumentar quando você fundamenta nesse sentido. Tá. Vamos lá. A prova discursiva vale 10 pontos, beleza? De um total de 100 pontos, a prova objetiva 90 pontos e a discursiva 10 pontos. Beleza. O que é interessante e justo, esse edital já trouxe qual que é o tema da discursiva. Ele já trouxe as regras do jogo, tá? Então, obviamente que vai ser execução penal. Ah, professor, vou falar sobre isso, tá? Quem não tem tempo tem que treinar, fazer simulado e fazer redação toda semana até chegar à prova. Toda semana. Tem que ter um esqueleto. Óbvio que não é aquele esqueleto de introdução, desenvolvimento e conclusão, não, tá, guerreiro? Aquilo lá você vai, negativo, esquece, isso aí é redação de Enem. Você tá fazendo concurso pra polícia penal e é outra modalidade de redação, é prova discursiva. É uma prova jurídica, não é Enem, não. Esquece. Então você tem que responder de forma certeira, sem ficar dando enrolação. Beleza? Então tá. Em relação à prova discursiva, eu quero achar aqui o tópico que fala certinho, né? Que vai ser sobre a execução penal, que eu quero ler aqui para vocês. Aqui vai ser atribuída a nota 0 a prova discursiva que estiver em branco, com conteúdo diverso do tema estabelecido, então você não pode fugir do tema. Óbvio, por isso que eu acabei de falar, tem que responder as perguntas de forma rápida, objetiva, né? Sem enrolação. Prova ilegível, tá? Não for de caneta azul ou preta, então você pode usar tinta azul ou preta, que apresentar marca ou símbolo que possibilite a identificação do candidato. Cara, que eu já vi gente sendo eliminado com isso aqui, o cara vai lá no final e escreve o nome dele, ou assina, tá fudido. Que tiver extensão inferior ao mínimo de linha estabelecido. Então vamos lá. Olha só, a prova discursiva vai valer 10 pontos, sendo considerado habilitado, ou seja, não é eliminado, quem fizer pelo menos 5 pontos. Tá. A prova discursiva vai ser realizada no mesmo dia da prova objetiva e será composta por uma questão relacionada à execução penal. Já tá aqui. Lei 7.210 de 84 e suas alterações. Para o desenvolvimento da prova discursiva, o candidato deverá redigir, no mínimo, 15 linhas, no máximo 30 linhas, observados os critérios de correção a seguir. Critérios de correção: estrutura. E aí traz aqui, texto dissertativo argumentativo. Dissertativo argumentativo, né? Conteúdo, análise das ideias fundamentais do texto. E expressão, adequação, vocabulário e emprego de registro culto da língua portuguesa. Sendo esses 10 pontos distribuídos em 3 pontos para a estrutura, então tem que ter lá os parágrafos, bonitinho, né? Conteúdo, 5 pontos, ou seja, a metade da prova é sobre o seu conteúdo jurídico em relação à execução penal, Lei 7.210. E a expressão, o que é expressão? É ortografia. Só 2 pontos para ortografia. E aí tá escrito aqui, na verdade, adequação, vocabulário e emprego do registro culto da língua portuguesa. Ok? Bacana? Professor, eu posso fazer o primeiro parágrafo de introdução, o segundo parágrafo de desenvolvimento, o terceiro parágrafo de conclusão? Porque o texto é dissertativo argumentativo? Posso. Mas se vier perguntas, nessa modalidade que eu falei, A, B, C, D, você vai ter que dar um jeito de responder as perguntas em cada parágrafo. É um bizu que eu tô passando. E aí, no final, trazer aquela ideia, né? Como eu disse, o que o policial penal pode fazer para garantir os direitos da população presa, que é LGBT, por exemplo. Você vai ter que ir dessa forma de persuasão ao leitor. Trazer uma solução para o problema. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia.
tá bom? Da prova discursiva. Prova discursiva neste texto dissertativo argumentativo. Aí você tem que ficar atento ao que o comando da questão vai dizer. Porque ele vai trazer uma pergunta relacionada, uma questão relacionada à execução penal. Pode ser que venha tratando também sobre direitos humanos junto à execução penal? Sim, é inclusive a minha aposta. Não necessariamente a letra tem que ser cursiva, tá? Pode ser de forma, Neto, desde que você diferencie as letras maiúsculas das minúsculas. Tá bom? Miguel. Então, senhores, para o desenvolvimento da prova discursiva é isso, né? Deve ser manuscrito em letra legível, é isso que fala aqui, caneta azul ou preta. E pode ser, sim, cursiva, tá bom? Lembre-se, não use aquele esqueleto beabá que já vem tudo pronto, não. O esqueleto é só para te dar um norte. Eu já vi, inclusive, Banca CESP, FGV, reprovando candidatos que estavam utilizando o mesmo esqueleto, da cópia, né? Então, cuidado. Foque na prova discursiva, a treinar a redação, escrever mesmo, mas 5 pontos é conhecimento sobre a execução penal. 5 pontos. Só isso que eu te falo, bizu, sobre a LEP, Lei 7.210. Certo? Vamos para as respostas, perguntas e respostas agora. Falei sobre a prova objetiva, falei sobre a prova discursiva, tá? Chama sua atenção para a prova discursiva, que vai depender do enunciado da questão. Se vier com perguntas, letra A, B, C, né? Dentro de uma questão, faça como eu disse, responda as perguntas. Bacana? Óbvio, com elementos de coesão e coerência, né? Mas não é redação do Enem. Cuidado. Ok. Sequencial vai ser válido? Senhores, como eu disse no início da live, para quem entrou agora, o curso sequencial, atualmente, pelo edital, não é válido. Óbvio, você pode impugnar, e com a impugnação, o edital pode ser alterado, retificado, para passar, então, a aceitar. Beleza. Professor, e se não aceitar, não alterar o edital, você pode entrar com ação na justiça, que provavelmente você vai ganhar, porque a lei está dizendo que pode ser curso, certificado ou diploma. Então, muito provavelmente, né, é óbvio que cada juiz tem uma cabeça, mas muito provavelmente você vai conseguir na justiça, porque está previsto na lei, né? Professor, mas e se eu não conseguir no judiciário? Eu não posso fazer a prova? Não pode, meu filho. Até minha avó pode fazer a prova. É só ela fazer a inscrição e pagar lá o boleto. Qualquer um pode fazer a prova. Esses documentos são exigidos só na data da posse. Quando que vai ser a posse? No mínimo, daqui a 1 ano. Então dá tempo de você fazer um tecnólogo, por exemplo, se você quiser. Então fique tranquilo, quem tem só gestão fica de boa, meu brother. Vai dar para você tomar posse. Foque em passar na prova. Foque em passar. Faz a inscrição, faz a prova e seja aprovado. Por quê? Olha só, a divulgação do resultado final vai ser só dia 9 de julho. Hoje é dia 3 de julho. A divulgação do resultado final é só dia 9 de julho de 2025. Então é óbvio que a posse só vai ser após esse período. Tá? Então a posse só vai ser depois do dia 9 de julho de 2025. Só ano que vem. Então dá tempo de você fazer um tecnólogo, dá tempo de você fazer uma pós-graduação para você pegar esse título aqui, ó. De ganhar 1 ponto a mais, né? Pelo menos 1 pontinho, você pode ganhar 2 se tiver 2 pós relacionadas à execução penal, relacionada ao direito, ciências criminais. Bacana? Tá. Vamos às perguntinhas. Matheus Faria. Veio sem teoria do crime pelo visto. Você, JJ, é falta. Só tenho a agradecer. Tamo junto. Obrigado, Matheus. Cara, não veio expressamente falando assim, teoria do crime no direito penal. Mas veio aqueles componentes da teoria do crime. Por exemplo, ilicitude, culpabilidade. Isso aí faz parte. Então tem que estudar. Tá bom, Matheus? Tem que estudar essa parte sim. Beleza? Obrigado, meu irmão. Obrigado aí pelo foda, né? Não é nada disso não, velho. É só... A gente trabalha muito aqui pra trabalhar com seriedade, né? Sem brincar com o sonho de ninguém. Porque eu sou concurseiro também. O Jorge também é concurseiro. E a gente sabe o que é isso. Acha que pode mudar a data das provas? Boa pergunta. Se
o pessoal, as mulheres aí entrar com ação na justiça em relação ao limite do número de vagas aí para as pessoas do sexo feminino, pode ser que o concurso seja suspenso e pode ser que a prova seja só no ano que vem. Pode acontecer, gente. Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Pra morrer basta estar vivo. Deus me livre e guarde alguém que morra, mas tá amarrado no nome de Jesus. Ninguém vai morrer agora, todo mundo vai virar polícia antes. Mas pode ser que a prova seja só ano que vem. Então pode mudar a data da prova, sim. Pode acontecer. Tá? A separação, muita gente perguntando para falar sobre a restrição das vagas para as mulheres. Olha aí, ó. O Peter Parker, concurseiro. Sobre a restrição de vagas para as mulheres. STF, vamos lá. Eu já comentei no início da live, mas vamos falar o que o edital diz, ó. A separação de vagas por gênero encontra amparo legal no artigo 5º da Lei Estadual 14.237 de 2022, que é a lei que alterou prevendo 20% das vagas para as mulheres, tá? E também no parágrafo 2º do artigo 77, parágrafo 3º do artigo 83 da Lei Federal 7.210 de 84. Que lei é essa 7.210 de 84? Fala aí no chat. Se você não souber qual que é a Lei 7.210, meu filho, não precisa fazer esse concurso mais não. Pule do barco. Vai embora. Vai embora. É a LEP, é a Lei de Execução Penal, é a lei que trata do policial penal. Então, a própria LEP já prevê essas diferenciações entre homens e mulheres. Por exemplo, na separação do sistema penitenciário. Professor, eu não concordo. Eu acho que deveria ser ampla concorrência, assim como acontece na Polícia Civil, na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Federal, assim como agora acontece na Polícia Militar. Por que tem essa restrição de 20% para as mulheres, professor? Porque a LEP traz isso, porque a Lei 14.237 de 2022 trouxe. Ah, eu não concordo. Beleza. Você não concorda e eu acho que também o STF não vai concordar. É minha opinião. Minha opinião. Eu acho que o STF também não concorda de ter restrição de 20%. E aí, caso haja ajuizamento de ação na justiça, pode ser sim que esta prova seja suspensa e que seja adiada. Vai acontecer? Vai, óbvio. Inclusive o Estado tem urgência para que isso aconteça. Mas para que o edital seja publicado, ele passa pela Procuradoria-Geral do Estado, né, que são os advogados do Estado. E os advogados do Estado assinaram embaixo aqui, fizeram esse edital, né? Assinaram embaixo desse tópico 2.1.1, que pode ser objeto de ação, né? Independente da minha opinião aqui não vai diferenciar em nada se o que eu acho aqui se deve ser 20% ou se vai ser um pouco. Minha opinião não vai mudar. Tô falando de fatos. Fato é que há essa previsão legal. Fato é que pode ser questionado judicialmente e pode sim ser alterada a data da prova, tá? Bacana? Beleza. Vamos para as mais dúvidas. Boa pergunta essa aqui, ó. Data da prova perto da Polícia Judicial. Nós temos Polícia Judicial do TSE e do TRF1 com edital aberto. Concilia ou fica só na PPGO? Eu acho que dá para conciliar com o do TSE, por exemplo. Né? TSE é direito, e o que diferencia é segurança judiciária, cara. Não muda muito, não. Na verdade, o edital da Polícia Penal ele é até um pouco mais extenso. Na minha visão, dá para conciliar sim. É até difícil falar isso, cara. Dá uma dor no coração falar isso com o edital aberto. Eu não conciliaria. Eu focaria só em um. Mas dá pra fazer os dois. Você vai focar mais em segurança judiciária ali na iminência da prova da Polícia Judicial. E depois focar ali na parte de execução penal propriamente dita para a Polícia Penal. Óbvio que para isso você tem que ter uma base solidificada. Principalmente nas matérias de direito. Sobretudo nas matérias de direito. Tá bom? Aí sim você consegue conciliar. Quem tá começando a estudar agora, esquece. Vai depender do seu nível aí. Direito constitucional veio mais leve? O edital veio menor. Bem menor, viu, Rafael? Boa pergunta, Jaqueline. Melhor estudar por lei seca? Lei seca é o básico, é o mínimo, é o arroz com feijão. Então, óbvio, a lei seca tem que estar na ponta da sua língua. Por exemplo, artigo 112 da LEP. Aquelas questões de progressão de regime.
aquelas questões atinentes ao RDD. Então, obviamente, isso aí é o mínimo. Aí você vai complementar o estudo da lei seca com a jurisprudência. Súmulas sempre caem. Entendimentos novos, solidificados aí por meio por exemplo, de jurisprudência em tese do STJ. Aí um conhecimento mais aprofundado. Pode cair? Pode. Acredito que sim. Vai cair jurisprudência também. Tá, Jaqueline? Beleza? O pessoal tá pedindo para falar também sobre o TAF, né? Então acho que eu exauri o tema aqui sobre a prova objetiva e discursiva. Daqui a pouco eu vou falar sobre o bizu da Polícia Penal, que muita gente não sabe, não comentou. Que é o que vai motivar você para estudar mais ainda. Mais ainda. Acabei de ver aqui no edital um negócio, eu lembrei. Vamos falar sobre o TAF? Galera, o TAF, cara, é o seguinte, resumindo o TAF. Você vai, óbvio, depois que você passar no objetivo, você pode contratar uma consultoria aí, um personal. Ajuda sim, ajuda, ele passa muito bizu bacana. Eu contratei, por exemplo, o Eric tá aí, ó. Eu recomendo o trabalho do Eric, treinador pessoal, né? Nós temos muitos profissionais bons, tanto aqui em Goiânia como em Brasília. Nós temos lá em Brasília o Tropa TAF. Galera sensacional, meu parceiro lá. E aí, resumidamente sobre o TAF, nós vamos ter barra, flexão abdominal, flexão propriamente dita, né? E a corrida. E aí veio por pontuações, assim como aconteceu na Polícia Rodoviária Federal e assim como aconteceu na Polícia Militar de Santa Catarina. Eu até anotei aqui. Em relação ao teste de aptidão física. E aí os pontos, você vai somar todos os pontos que você fez em cada um desses exercícios, tá? E aí você tem que fazer uma média aritmética mínima, uma média mínima de 3 pontos. Além, é claro, de não ser eliminado em nenhum dos testes. De fazer o mínimo ali de 2 pontos em cada um dos testes. Então, como que você vai fazer isso? Vou colocar aqui, por exemplo, né? A barra fixa. A barra fixa para homens, obviamente que tem a separação, né? Do TAF. A barra fixa para homens, você tem que fazer no mínimo 3 para não ser eliminado. Beleza? No mínimo 3. Abdominal, você tem que fazer em 1 minuto. Pelo menos 35 abdominais. Se você fizer menos, está reprovado. Flexões, pelo menos 22. Cara, aí tá de sacanagem. Se não fizer 22 flexões, pule do barco também, meu filho. Aí a flexão veio pra tranquilizar. Veio pra aumentar a média da galera. Não vai reprovar muita gente nesse TAF, não, viu? Acho que não vai reprovar tanto assim, não. Igual na PF, por exemplo, reprovou 40% dos aprovados. Agora, corrida, 2.201, pelo menos. Aí se o cara fizer só esses números que eu falei aqui agora, ele tá eliminado. Por quê? Porque ele vai ter uma média aí de 2 pontos. E sendo que a média é, no mínimo, 3 pontos. Então você vai somar barra, abdominal, flexão e corrida. Você vai somar a sua pontuação nesses 4 exercícios, dividir por 4 e aí você vai ter a sua média. Então vamos lá. Abdominal. Abdominal nós temos... O cara, vamos colocar aí que ele fez 45 abdominais. Ele tá com 3 pontos. Ele fez 5 barras. 3 pontos. Ele fez, vou colocar aí, 40 flexões. 5 pontos. Já aumentou um pouquinho. E na corrida ele fez 2.400. 2,5 pontos. Ele vai conseguir ficar na média. Jogando por alto aqui, não fiz conta, mas ele vai conseguir ficar na média com esses números que eu falei. Não é fácil, não. Não é fácil, senhores. Não é fácil. Não é fácil. Tem que treinar com antecedência, tá? Tem que treinar com antecedência. Beleza? Então, TAF é isso. Citei o exemplo aqui dos homens, mas nós temos a diferenciação para o sexo feminino. Quer uma notícia para as mulheres? Eu vou trazer uma notícia aqui que pode ser até um pouco complicada, mas eu vou falar. Olha só. Professor, no último concurso da Polícia Penal, teve diferenciação dos homens para as mulheres? Teve. Professor, no último concurso da Polícia Militar de Goiás, teve diferenciação dos homens para as mulheres? Teve.
Porém, essa diferenciação, por exemplo, na Polícia Militar, que é só 10% do número de vagas para as mulheres, essa diferenciação, ela não é tão grande quando a gente vai olhar a nota de corte. Por quê? Por exemplo, Polícia Militar. A nota de corte mínima para os homens foi 51. Para as mulheres, salvo engano, foi 54. Então você percebe que são três pontos a colocar aí. É uma questão com peso 2 e uma questão com peso 1, no caso da Polícia Militar. Então não é uma diferenciação tão grande. Então, uma palavra de incentivo para as mulheres aí que ficaram tristes com esses 20% das vagas para as mulheres. Olha só, mesmo que seja só 20%, a nota de corte, se comparada do feminino para o masculino, não vai ser tão grande essa diferença. Tá? Vamos colocar aí, né? São 90 pontos. Então vamos dizer aí que a nota de corte seja 70 para homem. Para mulher vai ser 72, 73. Conseguiu compreender? Não, a diferença não é tão grande. Tá? A diferença não é tão grande. Beleza. Agora, uma motivação que vale para todos, independente do sexo, masculino ou feminino. O edital da Polícia Penal traz o salário de policial penal de 5 mil, deixa eu olhar aqui certinho. Remuneração: R$ 5.971,42. Tá bom. A remuneração, atualmente, ela é menor do que o soldado da Polícia Militar e do que o agente, escrivão, papiloscopista da Polícia Civil. Porque esses, a remuneração deles é em torno de R$7 mil. Bruto, né? A gente tá falando bruto. R$7 mil. Ok. O que eu tenho para falar para vocês? Em termos de carreira, olha só o que eu tô falando. Em termos de carreira, a Polícia Penal está à frente, é melhor do que a Polícia Militar e que a Polícia Civil. Por que isso? Olha só o que eu tô falando. Eu fui aprovado na PM e na PC também. E olha só o que eu tô falando. Por que isso, senhores? Simples. Na Polícia Penal, a progressão de carreira, você vai aumentar ali, né? Dentro do nível hierárquico da sua carreira, você vai aumentar de níveis de classe, né? Terceira classe, segunda classe, primeira classe, classe especial. Você vai aumentar de forma automática, você vai progredir de forma automática. E o que é isso de forma automática? Você não precisa fazer prova, igual na Polícia Militar, que é necessário, por exemplo, por merecimento ou por antiguidade. A progressão é automática, basta você ficar no cargo. Sou policial penal? Tá contando tempo. A progressão é automática e o melhor, de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos, seu salário vai aumentar. Ou seja, você vai chegar no topo da carreira, classe especial, muito mais rápido do que na Polícia Militar e do que na Polícia Civil. Por quê? Porque na Polícia Militar e na Civil depende de vaga, precisa de criar vaga para aquela classe. Ou para, por exemplo, para cabo, para sargento. Isso depende de vontade política, depende de alteração legislativa. Então, a progressão na Polícia Penal do Estado de Goiás é a cada 2 anos e de forma automática. Por isso que muita gente fora vai vir fazer essa prova. E eu nem vou falar que é a melhor Polícia Penal do Brasil, né? Que aqui é a melhor segurança pública do Brasil. O Estado de Goiás parece uma ilha dentro do Brasil, que é diferente. Pula para Minas, pula para São Paulo, pula para outros estados que você vai ver a diferença no que tange a segurança pública. Eu tô falando que não é porque eu sou policial daqui que eu moro aqui, não. São fatos comprovados, dados estatísticos, tá? Beleza? Primeiro ponto. Eu falei que a carreira da Polícia Penal é melhor, porque a progressão é automática a cada 2 anos. Segundo ponto. A Polícia Penal está crescendo bastante. É uma polícia nova e está, fechadona com o governador Ronaldo Caiado. E aí, notícias de bastidores. Nada oficial, tá? Notícias de bastidores. Notícias extraoficiais, bizu do professor Lira. Você sabe que não é furado. O governador está reunindo com o pessoal do sindicato, com esses representantes classistas. E o que esses representantes querem? A reestruturação da carreira. De forma a aumentar a remuneração e alterar, inclusive, algumas nomenclaturas.
por exemplo, vai ter inspetor de polícia penal e oficial de polícia penal. É o que eles querem. E, consecutivamente, aumentar o salário. Para o policial penal que ingressar na carreira, no próximo concurso, quando você tomar posse, se esse projeto passar, que eu acho que vai passar, porque o governador Ronaldo Caiado ele quer sair candidato a presidente da República, isso não é novidade, não é segredo para ninguém. Então, acho que vai dar certo essa reestruturação aí da Polícia Penal. Quando você tomar posse, seu salário não vai ser 5.971,42 mais, não. Acredito eu que já vai ter, pelo menos, equiparado aí a Polícia Civil e soldado da Polícia Militar, por exemplo. Aí já vai para 7 mil. Então, esquece esse salário aqui de 5.971, tá? Para começar. Obviamente, você tem que ser polícia, não é só pela remuneração, né? Tem que ter a vocação, mas ninguém vive de vocação. Todo mundo precisa de dinheiro no bolso para se alimentar e etc. Então, não vamos ser hipócritas. O salário faz diferença sim. Beleza? Então, tá aí o bizu dessa reestruturação prevista para a Polícia Penal, que também está prevista para sair também na Polícia Civil, né? E aí o governador está em negociações. Então, eu acredito sim que vai dar certo, que vai aumentar essa remuneração e pode ter uma mudança nas nomenclaturas também aí dos cargos, que atualmente todos são policiais penais, né? De segunda classe, primeira classe, classe especial, como eu citei anteriormente. Mas eu acho que pode ter sim umas mudanças, né? E o salário vai aumentar, beleza? É o bizu. E ainda com progressão automática de 2 em 2 anos. Então você chega no topo da carreira muito mais rápido. Atualmente é 14 mil. 14 mil. Eu acho que pode chegar aí a 19, 20 mil. Tá? Caso essa reestruturação passe, né? Que é o que eles estão pedindo, esses representantes classistas aí da Polícia Penal. Isso não é segredo para ninguém, tá? Polícia Civil também está lutando por essa reestruturação, para aumentar o salário, para aumentar o número de vagas, principalmente da classe especial, e aí vai. Beleza? Uma motivação a mais para você papear. Professor, qual regional eu vou escolher? Vou fazer um vídeo, aqui já fica o convite. Vou fazer um vídeo, eu acredito que hoje, às 17 horas ou às 18. Vou confirmar o horário, fique ligado no Stories, que eu vou fazer outro vídeo para falar só sobre qual regional escolher. Igual eu fiz na Polícia Militar. Deu 20 mil visualizações lá no YouTube. Vou fazer, fique atento aos meus stories de hoje, tá? Fique atento aos stories de hoje, não perca. Vou fazer esse trem hoje. Além do regional, que eu tenho para falar para vocês. Convite. Aula presencial minha hoje, gratuita aqui em Goiânia. Quem for de Goiânia e região, Senador Canedo, Aparecida, Trindade, Anápolis. Quem for aqui perto, quiser vir, tá convidado. Aula gratuita de lei de execução penal. Às 19 horas, hoje, aqui em Goiânia, tá? Na região leste de Goiânia. Quem quiser me manda um direct, que eu mando a localização lá no Opus, Instituto Opus, que é uma específica de redação pequena, um amigo meu, professor Júnior Carvalho, está começando esse projeto de Deus lá, um menino, quase um pastor, um cara sensacional. E eu vou lá dar essa aula gratuita para ele e para os alunos. Então, quem quiser entrada gratuita, mas tem que se inscrever, porque senão dá muita gente e acaba que a gente não consegue atender todos, né? Então, confirme no meu direct, que eu te mando a localização e a aula de lei de execução penal hoje, presencial em Goiânia, aberta ao público, tá? Desde que faça aí as vagas limitadas, né? Desde que faça a sua inscrição. Beleza. Eu não comentei com vocês, cara. Não deu tempo, é muita coisa para falar, né? Olha só, o bolo fica pro final, né? O melhor fica pro final. Esse aqui é o raio-x da Banco BFC. Tá disponível gratuitamente no meu grupo Telegram. Ele traz os assuntos mais cobrados por cada disciplina, pela Banco BFC. Então, nós temos aí, por exemplo, língua portuguesa RLM, nesse print, né? Nós temos, por exemplo, aqui legislação penal extravagante. Então, tá vendo aí, LEP é o primeiro lugar, lei de drogas, segundo lugar, lei de abuso de autoridade, terceiro lugar, é o mais cobrado. Nós temos aqui direito penal e processo penal, por exemplo, os tópicos mais cobrados pela Banco BFC. Então, aqui traz o que você deve estudar. Este material está disponível no meu canal do Telegram, link na minha bio do Instagram, @proflira. Tá bom? Se ainda não segue, segue aí, manda pro seu amigo. Material gratuito,
gratuito, tá? Chama Raio-X da Banca. Eu sempre faço isso. Eu comecei a fazer esse Raio-X da Banca em 2019. E é realmente o que você precisa focar, né? É a regra do 80-20. Porque o edital ele é extenso, a prova é daqui 60 dias, se não adiar. Então você tem que saber o que você vai estudar com ênfase, com prioridade. Não adianta nada você pegar o edital e ir lá estudando o tópico 1 de português, depois o tópico 1 de ética, o tópico 1 de informática. Meu filho, não vai passar, tem que estudar de forma certa. Então você tem que estudar o que a banca mais gosta de cobrar. Ah, processo penal, o que ela mais gosta? Lei Maria da Penha, inquérito policial, provas. Então você tem que estudar isso com mais prioridade, ênfase, não pode deixar passar. É um exemplo aí, né? No caso do processo penal que eu citei com vocês. Cara, além disso, tem outro material, esse é exclusivo para alunos da minha mentoria, que inclusive está com desconto, né? Quem quiser fazer parte desse acompanhamento individualizado, a gente abriu vagas. Ontem o Jorge fez esse anúncio. Ontem à noite a gente abriu novas vagas para mentoria pós-edital, acompanhamento até a prova, independentemente se vai adiar ou não, vai ser até a prova. Ah, adiou para 2030, ano que vem, a gente vai fazer esse trabalho, né? E quem quiser, é o preço único, pode parcelar em até 12 vezes, tá com desconto, me chama no direct, tá bom? Deixa eu abrir esse outro material que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui é a legislação com os artigos que são mais cobrados em prova. Então, é o mapa das leis. Também é exclusividade do professor Lira, tá? Se outro professor estiver fazendo isso aí, você me manda um print que eu quero ver, que eu vou pedir direitos autorais. Vou cobrar essas novidades aí também, né? Eu criei isso aí. Eu tenho um mapa das leis, tenho um mapa da jurisprudência. Eu separei por cores aqueles artigos que são mais cobrados em prova. Analisando aí provas de todas as bancas examinadoras dos últimos 5 anos, tá? Então, aí tá, por exemplo, né? Nós temos penal, processo penal. Eu tenho um aqui da legislação. Por exemplo, legislação especial, aí tem a LEP, ó. Material aqui vale ouro, tá? Quem quiser, aí tem que fazer parte da mentoria. Eu não vendo separado. Me chama no direct, que a gente tá com turmas abertas, sempre com vagas limitadas. Eu não faço mentoria para 300 pessoas igual outros mentores fazem, não. 500 pessoas, isso aí para mim não é mentoria, né? Mentoria é um acompanhamento individualizado. E para poder fazer um acompanhamento individualizado, tem que ser com poucas pessoas. Então, nós temos uma equipe aqui, né? O Instituto Invicto, de 8 colaboradores, sem contar os professores, nós temos 8 colaboradores, cujos mentores são só eu e o professor Jonathan Jorge. Então, só eu e o Jorge que fazemos esse acompanhamento individualizado. Conforme foi o exemplo ali do Guerreiro. Ó, eu sou formado em informática. Então, a realidade dele é outra. Ah, o outro cara, eu sou formado em letras. Nunca estudei direito. A realidade dele é outra. O plano de estudos dele vai ser diferente. Cada um tem sua particularidade. E aí, vagas abertas para mentoria online também, tá? Vou anunciar umas novidades aí presencial ainda em Goiânia, né? Eu tenho o meu estúdio presencial em Goiânia. Vou anunciar outras novidades no decorrer dessa semana que vem. Estou fechando uns projetos bacanas aí. E a gente vai conversando. Vai ter simulado para o TAF aqui em Goiânia. Vai ter um corridão lá em Anápolis, que eu antemão já convido a galera aí, né? Lá do Projeto Polícia. Então, vamos jogar pra cima. Suelen, ontem tava 490. Acompanhamento até a prova, valor único. Você pode dividir esse valor em até 12 vezes. Tanto é o combo com todos os materiais meus, material de jurisprudência, material de lei seca bisurada, com raio-x da banca, mapa da lei, tudo que o professor Lira e o professor Jonathan Jorge tem. Material PDF de todas as matérias, videoaulas de todas as matérias, tá? É um curso mais mentoria somente por 490. Muito mais barato e muito mais personalizado do que os outros concorrentes aí. Pode olhar e pesquisar, tá bom? Mas aí são vagas limitadas, como eu disse, não consigo acompanhar muita gente, né? Humanamente impossível. Então me chama no direct aí que a gente desenrola, fechou? Vai, bora então, bora, fechou? É nóis. Obrigado a todos. Mais tarde tem live de qual regional escolher da Polícia Penal. Valeu, abraço.